A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos. Graças a Deus, mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus. Nós estamos aqui mais um dia primiciando ao Senhor nesse início de semana. Para você que já conhece esse propósito, eu quero pedir seu apoio novamente, curtindo e compartilhando com mais alguém. Para você que ainda não conhece, está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou te pedir para que você fique até o final do vídeo, para que você compreenda esse propósito, e quero pedir seu apoio após assistir, que você possa se inscrever, curtir, compartilhar, para que esse vídeo possa chegar ao alcance do número máximo de pessoas conforme a vontade de Deus. Graças a Deus nós estamos aqui nessa segunda-feira primiciando ao Senhor. Esse propósito é um direcionamento que o Senhor me deu de toda segunda-feira, todo início de semana, tirar um tempo de meditação na palavra do Senhor, impedir uma direção para Deus para os nossos dias, para a nossa semana, Então nós já começamos na segunda-feira, reconhecendo que nada somos sem a presença de Deus e que nós precisamos da direção de Deus para que nós venhamos tomar decisões mais acertadas, para que nós venhamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, sem fugir do princípio da palavra do Senhor, Em meio a tantas vozes, que surgem neste mundo, onde nós não sabemos que nós não somos daqui, mas por enquanto nós estamos aqui, nós precisamos todos os dias da direção de Deus para que a gente não venha tomar decisões erradas, ou que a gente venha diante de alguma situação entristecer o Espírito Santo, Então nós estamos aqui buscando uma direção de Deus. Como de costume em todo vídeo, o Espírito Santo ele sempre me direciona dentro de um tema. E o tema do vídeo de hoje vai ser o perigo das influências de ambientes e de pessoas. Nós vamos estar decorrendo na palavra do Senhor em cima desse assunto, e nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina acerca disso. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, para você que se já quiser abrir, nós vamos estar lendo aí um versículo de início no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, somente versículo 8. Nós vamos, no decorrer do vídeo, citar outras referências, mas eu vou deixar de início só esse, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Mas antes de nós entrarmos na leitura da palavra do Senhor e discorrer sobre esse assunto, eu quero, junto com vocês, entregar esse momento para Deus, para que Ele se manifeste, para que Ele revele a nós o entendimento, porque eu sou apenas instrumento do Senhor, e quem traz essa revelação, quem nos dá a sabedoria, quem nos dá o entendimento, nós sabemos bem que é o Espírito Santo, Que nós, sem a presença de Deus, nós não somos capazes de compreender aquilo que Deus quer nos ensinar nessa tarde. Então eu quero te pedir que você me ajude em oração, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos entregar esse momento diante de Deus em oração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero nessa tarde, Pai, nesse propósito, tarde de segunda-feira com Deus, entregar minha vida diante de Ti, Pai, reconhecer mais uma vez que nada sou sem a Tua presença. Pai, eu te peço perdão dos meus erros, das minhas falhas. Pai, eu reconheço aqui junto com os meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo, Paizinho querido, que nada nós podemos sentir, que nós precisamos, Senhor, do Teu direcionamento, nós precisamos, Paizinho querido, de discernimento que vem da Tua palavra, nós precisamos da instrução do Senhor, nós somos carentes e necessitados, para que o Senhor possa, Paizinho querido, falar conosco nessa tarde. Por isso eu lhe entrego, Papai, esse momento, Pai, de propósito, tarde de segunda-feira com Deus, diante da Tua presença. Que o Senhor possa receber, Papai, como um tempo de adoração ao Senhor, como primícia da nossa semana ao Senhor. Porque hoje é segunda-feira, Pai, e nós não queremos, Paizinho querido, fazer nada no decorrer da semana que fuja da Tua vontade e do princípio da Tua palavra. Por isso, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua bondade, fala conosco nessa tarde, Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que nós venhamos, Paizinho querido, receber essa direção do Senhor nessa tarde. Nós já queremos iniciar te louvando, te adorando, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre nós, que o Senhor é o nosso governador e que nós somos dependentes do Senhor para tudo. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa segunda-feira, por essa semana que se inicia. Obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra para meditar nela, Pai. Obrigado, Papai. Em nome de Jesus, aleluias, graças a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Nós já oramos, já apresentamos esse propósito diante do Senhor. Nós vamos só relembrar o assunto do vídeo de hoje, que é o perigo de viver sob influências
de ambientes e pessoas, né, que não estão de acordo com a nossa fé, que não professam a mesma fé que a nossa. Né, nós vamos ler em Daniel, capítulo 1, versículo 8, na palavra do Senhor, para que não fique só nas minhas palavras, nós vamos aprender sobre esse assunto dentro da palavra do Senhor. Vamos ler então a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele preferiu comer apenas legumes e beber água para manter a sua fidelidade a Deus. Então nós vemos aqui um jovem, né, que foi levado cativo para a Babilônia junto com seus amigos, né? Esse jovem ele foi parar ali num lugar totalmente estrangeiro, era um povo que tinha costume totalmente diferente do que ele aprendeu, porque ele adorava ao Senhor, o Senhor dos Exércitos, e ele estava num ambiente estrangeiro, onde aquele povo ali, ele praticava uma idolatria, onde as práticas daquele povo não adoravam o nome do Senhor. Então Daniel, ele decide ali uma decisão firme, né, com firmeza, ele decide ali não se contaminar com aquilo que era oferecido para ele, com as iguarias do rei. Chegava pratos de comida até ele, bebida, vinho, mas ele resolve ali pedir ao chefe dos eunucos para ele comer apenas legumes e beber água. E o resultado disso, meus irmãos, foi que foi dado a ele e aos seus amigos inteligência e sabedoria 10 vezes superior aos magos do rei. Então Daniel, ele permanece ali numa decisão de firmeza, né? A decisão dele demonstra a sua integridade e a sua obediência a Deus, mesmo estando ali num ambiente que estava corrompido ali por costumes que não adoravam o nome do Senhor. Então nós vamos aprender com esse exemplo desse jovem, que mesmo estando naquele ambiente, ele não se deixa ser corrompido, mesmo diante das pressões, porque eu não imagino que aquilo que chegava até Daniel, e eu acredito que os meus irmãos também vão entender, que aquilo que chegava até Daniel não era algo de aparência feia. Eu imagino um prato vistoso, bonito, mas mesmo assim ele não olhou para a aparência do que foi apresentado a ele, e ele se mantém fiel no seu propósito de adorar a Deus, de temer, de fidelidade ao Senhor. Então nós vemos aí como exemplo esse jovem que não se dobra ali diante da estátua daquele rei, né, mais na frente, e ele foi lançado numa fornalha de fogo, e o Senhor o guardou ali dentro daquela fornalha de fogo. Então nós vemos um jovem com uma decisão firme, de mesmo estando num ambiente inadequado, ele se mantém fiel a Deus e ele não cede às pressões daquele ambiente nem das pessoas. Nós vemos na palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 5:19, que fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro já está sob o poder do maligno. Né? Então, o que significa, irmão, quando eu leio aqui na palavra do Senhor, jaz no maligno? Que a maior parte da humanidade e os sistemas mundiais estão sob influência espiritual do mal. E, portanto, a humanidade tem se afastado dos princípios de Deus. Nós vemos em Apocalipse, no Apocalipse 12, no versículo 9, nos afirma que o diabo seduz todo mundo. O próprio Jesus, na palavra dele, refere-se a Satanás como o príncipe deste mundo. E nós vivemos aonde, meus irmãos? Nesse mundo. Nesse ambiente chamado mundo. E o que é que nós temos que aprender para nós não nos deixarmos sermos influenciados, meus irmãos, por esse ambiente que nós estamos? Nós sabemos, conforme diz a palavra do Senhor, que nós somos de Deus. Nós temos ciência que nós não somos desse ambiente, dessa terra, que nós estamos em preparação para a volta de Jesus, né, que vai vir buscar a tua igreja. Nós estamos em preparação, estamos esperando por ele que irá nos buscar a tua igreja, que está se preparando para recebê-lo. Nós sabemos que nós não somos aqui dessa terra, né, que nós temos o destino ali, mediante a aceitação de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós recebemos a promessa de vida eterna e vamos e cremos que somos salvos e que vamos morar na Nova Jerusalém. Meus irmãos, nós aprendemos, né, que de alguma maneira esse mundo, ele sofre algum tipo de influência maligna, e essas influências malignas, elas se opõem a tudo que é da vontade de Deus para nós, né, porque o Senhor tem para nós promessa de vida eterna. Então essas forças malignas se opõem a nós receber essa promessa de vida eterna. Então nós sabemos que essas forças malignas vai usar tudo que eles têm em mãos para poder nos afastar da presença de Deus, e nós temos que viver
de acordo com a palavra do Senhor, e de acordo com a palavra do Senhor, eu anotei aqui alguns comportamentos que nós, como cristãos, devemos ter para que nós venhamos nos afastar do perigo de estar sob influências de ambientes e de pessoas. Eu anotei aqui que nós devemos renovar a nossa mente, está lá em Romanos 12:2, que nos dá a orientação que nós não devemos seguir o padrão deste mundo, mas que a nossa mente deve ser transformada. Então nós devemos viver aí um cotidiano, dia a dia, de leitura da palavra, de examinar a palavra do Senhor e de renovarmos a nossa mente na verdade da palavra do Senhor. Porque nós temos, irmãos, de buscar uma direção na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, ensinos, doutrinas de demônios, ensinos que não vai de acordo com a palavra do Senhor, e tudo isso para corromper o homem do caminho do Senhor, para tirar o homem do caminho do Senhor, para que o homem venha se desviar da vontade de Deus para ele. Então nós vemos essas forças malignas, tentando. Nós ouvimos muito falar, não, você pode fazer porque é normal, porque todo mundo está fazendo, não é pecado, não está na Bíblia que é pecado você fazer isso, mas a palavra do Senhor também nos ensina que nem tudo nos convém fazer, que não é bom para nós. Então tudo que nós formos decidir fazer, nós devemos perguntar se isso glorifica o nome do Senhor, se aquilo vai glorificar de alguma forma o nome do Senhor, porque o que o mundo tenta ensinar é que tudo é lícito. Não, você pode fazer, é lícito, é normal. Tem muita gente fazendo, você pode beber, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro, mas a palavra do Senhor nos ensina que nem tudo nos convém fazer. Então nós temos que nos deixar a nossa mente ser renovada pela leitura, pela meditação na palavra do Senhor, pela verdade que liberta, pela verdade que direciona o homem ao caminho da verdade. Porque, meus irmãos, essas influências malignas, meus irmãos, vai tentar de todas as formas nos afastar da verdade de Deus para nós. Eu anotei aqui também que nós devemos vigiar e orar. Viver uma vida de vigilância e oração. Lá em Marcos, no capítulo 14, nós vemos Jesus ensinando a vigiar e orar, para não cair em tentação. É necessário identificar o mal antes de ser influenciados por ele. E como que nós vamos identificar o mal? A palavra do Senhor nos diz que uma pessoa natural, ele não discerne o que é espiritual. E como que nós vamos saber, meus irmãos, se esse algo, se essa proposta que chegou até nós, se esse ambiente que às vezes nós vamos, não é de Deus para nós? Através de meditação na palavra, através de vigilância e através da oração. Quando nós oramos, nós nos fortalecemos em Deus. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, nós estamos nos fortalecendo nele, para que nós que estamos de pé não venhamos a cair. Então o Senhor nos instrui hoje, nessa tarde, a viver uma vida de vigilância e de oração. E o Senhor nos instrui também a afastar-se das más conversações. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 36. Diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia instrui a afastar-se daqueles que praticam comportamentos imorais. Não é que nós estamos desfazendo de pessoas. E não é também que nós somos melhores uns que os outros. O Senhor não faz acepção de pessoas. Mas a palavra do Senhor nos ensina a nos afastar de pessoas que decidem viver uma vida de imoralidade. Isso não significa que nós não devemos pregar a palavra. Nós somos embaixadores de Cristo e a todo tempo nós devemos pregar a palavra, porque a palavra de Deus é quem liberta. É a palavra de Deus quem vai tocar no homem para que ele venha se converter ao Senhor. Então nós sabemos que nós somos chamados para influenciar. Nós temos de pregar a palavra do Senhor, isso é um chamado universal para todos nós, mas a palavra do Senhor aqui nos ensina que nós devemos sim nos afastar de pessoas que cometem imoralidade, que cometem ali coisas imorais, que desagrada ao Senhor, que não glorifica o nome do Senhor. E é por isso que nós temos que vigiar e orar, buscar um discernimento de Deus e perguntar para Ele com quem nós devemos andar, em qual ambiente nós devemos estar. Eu fiz uma anotação aqui, irmãos, que um pensador por nome de Jim Rohn, ele escreveu que nós somos a média de 5 pessoas que nós mais convivemos. Ele sugere que os pensamentos e comportamentos são moldados pelo ambiente e pelas pessoas que vivemos próximos a ela. E isso é fato. A neurociência que estuda o comportamento humano também apoia isso. Vamos ter de tomar decisões, de sair de ambientes de adoecimentos
e também de apartar de pessoas que podem nos influenciar de alguma forma. E isso não é, meus irmãos, desfazer de pessoas. É decisão e escolhas para nós nos mantermos na presença de Deus. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um ambiente. Vamos dar aí exemplo de um ambiente onde todos têm ali costumes errados que desagradam a Deus. Vamos dar o exemplo aí daquele jovem na Babilônia, Daniel. Aquele povo tem aquele costume. Por que ele não caiu e começou a praticar o mesmo costume daquele povo? Porque ele se manteve fiel aos princípios que ele aprendeu. Ele era um jovem que meditava na palavra do Senhor. Ele era um jovem que a palavra do Senhor fala que ele orava e vigiava. Ele orava 3 vezes no dia. Ele era um jovem que ele não se curvou a outros deuses. Quando ele foi mandado a se curvar perante a estátua do rei, ele não se curva. Por isso ele foi jogado na fornalha de fogo, que foi aquecida 7 vezes mais. Então nós vemos a palavra do Senhor nos ensinando que ambientes podem nos influenciar de alguma forma. E nós aprendemos também que pessoas também podem nos influenciar de alguma forma. E que nós temos que estar em vigilância no que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor também nos ensina que nós devemos evitar o pecado e fugir da aparência do mal. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22. A orientação para nós, meus irmãos, não é só evitar o pecado. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Que o pecado, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. E que o pecado separa o homem de Deus. Então, além de evitar o pecado, nós devemos fugir de situações, de ambientes ou atitude que pareçam mal. E como que nós vamos entender isso? Que aquela atitude, que aquele comportamento, ele é errado? Através da meditação na palavra do Senhor. Através de o Espírito Santo nos ajudar, nos mostrando que aquilo ali não é para nós. Então nós temos que fugir de tudo que parece ser mal. Tudo que parece ser mal, se afaste, fuge, foge. Não dá oportunidade, meus irmãos, dessa tentação fazer você cair. Então foge. Toda proposta que chegar até você que parece ser má, foge. Não é só decidir não pecar, é fugir também da aparência do mal. Né? Eu anotei aqui que nós temos que ter decisões firmes, né? Assim como Daniel teve. E eu anotei alguns personagens que foi influenciado de alguma maneira, né? E ele aconteceu situações trágicas com eles. Nós vemos aqui Eva, ela foi influenciada pela serpente por Satanás. Está lá em Gênesis 3, né? Eva foi enganada pela serpente, que questionou a ordem de Deus e a convenceu de comer do fruto proibido, né? Com a promessa de que ela receberia ali sabedoria. Então, aquela serpente usa meias verdades. Engana Eva. Aí, o que Eva faz? Eva pega daquele fruto do meio do jardim, que não era para ela comer. Eva pega aquele fruto, leva também para Adão. Então, Adão acaba sendo influenciado por Eva, por aquele relacionamento amoroso que ele tinha com Eva, né? Embora a ordem tinha sido dada a Adão dele não comer. Ele desobedece a Deus, influenciado por Eva, e ele come daquele fruto. E qual que foi a consequência? Foi o afastamento. Nós sabemos que após esse pecado ali de desobediência a Deus, houve um afastamento do homem e de Deus. E ali foi onde o Senhor enviou Jesus para que o homem novamente fosse aproximado de Deus através do sacrifício de Jesus lá naquela cruz do Calvário. Nós vemos também Salomão, né? Salomão foi chamado ali por Deus com uma missão extraordinária. E nós vemos Salomão influenciado por suas esposas estrangeiras. Né? Salomão, ele recebe sabedoria de Deus para poder guiar, conduzir aquele povo. Mas mesmo assim, ali na sua velhice, a palavra do Senhor nos mostra que ele deixou ser influenciado pelas suas esposas estrangeiras. Qual que era o costume daquelas esposas estrangeiras? Aquelas esposas cultuavam outros deuses, a deuses pagãos. Aquelas esposas não adoravam o Senhor que ele conhecia. E com o tempo ele foi se deixando contaminar pela prática daquelas esposas. Né? E ele foi se afastando de Deus, o seu coração foi se afastando de Deus e ele começa a seguir outros deuses. Mesmo ele sendo ali um homem sábio, que Deus deu sabedoria para ele, mesmo assim aquelas esposas conseguem ali influenciar Salomão de alguma forma. Nós vemos também Sansão, influenciado por Dalila. Né, nós vemos Sansão ceder à insistência constante de Dalila para revelar-lhe o segredo da sua força. Aí ele revela ali o segredo da sua força para ele e ele cai em ruína. Então nós vemos dentro da palavra do Senhor exemplos que nós devemos ter cuidado,
com os ambientes onde nós frequentamos, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória, e que nós venhamos nos atentar, né, que nós temos que deixar os nossos pensamentos ser renovados pela presença de Deus, porque pensamentos moldam os nossos sentimentos, e sentimentos moldam ali a nossa atitude. E a nossa atitude tem que ser de agradar a Deus, porque nós sabemos que toda escolha nossa vai ter a consequência. Nós sabemos que a consequência de Adão e Eva ali foi do afastamento da presença deles e de Deus, né? Nós vemos ali que o Senhor, ele vinha até na viração do dia, ele chama por Adão, mas eles têm vergonha do Senhor e eles se escondem. Então que nós venhamos entender que tem ambientes que não é para nós, que tem ambiente que nós vamos ter que decidir não fazer parte dele, e que tem pessoas também que nós vamos ter que apartar-se dessas pessoas. Não é porque nós somos melhores que essas pessoas, como eu já falei aqui, é porque nós temos que ter esse cuidado. Talvez eu não estou maduro o suficiente para influenciar essa pessoa a trazer ela até Cristo. Então eu vou pregar a palavra do Senhor. Nós não devemos negar de pregar a palavra do Senhor, aonde o Senhor nos levar, mas nós temos que ter esse cuidado, sim, de não deixar ser influenciado por outras pessoas, né? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós recebemos, sim, essa incumbência, e nós sabemos que é a palavra do Senhor ali que penetra no coração do homem, no entendimento do homem, para que ele decida ali no seu coração entregar a sua vida para Cristo, e que nós podemos sim ser instrumento do Senhor, mas que nós devemos vigiar, nós devemos orar, e nós devemos buscar esse amadurecimento para nós não sermos influenciados por essas forças malignas, porque essas forças malignas, meus irmãos, vai usar tudo que tem. Essas forças malignas, ela não vai investir muito pesado naquelas pessoas que já se entregaram a uma vida de costume que desagrada a presença de Deus. Mas essas forças malignas vai investir o que tem naqueles que estão tentando permanecer na presença de Deus. Diante daqueles que estão tentando viver uma vida de prática que agrada a Deus. Diante de pessoas que estão firmes na presença do Senhor. Então o Senhor traz um alerta para nós, para a gente ter reserva de oração, para a gente ter reserva de busca, porque a tendência das coisas é se arrochar, né? Nós que entendemos, que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que nós temos a incumbência de orar por vida, por pessoas, para que a alma se converta a Cristo, né? Para que essas vidas saiam das trevas e venham para a presença de Deus. Nós temos essa incumbência como cristão, de orar pelos outros e por conversão dessas almas. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelas nações que ainda não receberam o Senhor como Salvador, mas nós sabemos que nos fins dos tempos as coisas vão se arrochando e que nós devemos viver uma vida de preparação para a volta de Jesus, porque a palavra do Senhor nos fala que se o Senhor não abreviasse o tempo, nem os escolhidos seriam salvos, e a palavra do Senhor nos ensina, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então nós somos chamados a influenciar pessoas, nós somos chamados a pregar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo, porque é a palavra do Senhor quem vai tocar essas pessoas, é a palavra do Senhor quem vai nos fortalecer para que a gente venha nos manter na presença de Deus, e para que toda prática que nós venhamos a praticar venha glorificar o nome do Senhor. Então o Senhor nessa tarde chama a nossa atenção diante de ambientes. Analise o ambiente que você está indo. Será que esse ambiente que nós estamos indo agrada o nome do Senhor? Será que essa pessoa que nós nos assentamos com ela engrandece o nome do Senhor? Porque a palavra do Senhor nos ensina, sim, que tem pessoas que podem sim nos influenciar a más ações. Então essa palavra é um alerta para nós analisarmos com quem nós andamos e o ambiente que nós vamos, e que se nós porventura estivermos indo a algum ambiente que não glorifica o nome do Senhor, que o Espírito Santo venha trazer a nós o entendimento e a sabedoria para a gente compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde, que nós venhamos nos deixar ser influenciados por Cristo Jesus, porque Ele nos deu exemplo de caráter perfeito, de caráter imutável, de caráter que não tem erro, né? Nós vemos ali o Senhor Jesus levando sobre si as nossas dores e os nossos pecados, mesmo Ele não tendo pecado nenhum, Ele carregou aquela cruz pesada e deixou exemplos a seguir dentro da tua palavra. Então, que se nós tivermos dúvidas sobre algo, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, que nós não venhamos a acreditar em tudo que nós ouvimos, porque a palavra do Senhor nos instrui que nos últimos tempos surgiriam sim falsos profetas e doutrinas de demônio.
Então que nós venhamos meditar todos os dias na palavra do Senhor, buscar um direcionamento de Deus, porque os tempos são difíceis. E nós precisamos estar revestido das armaduras de Efésios 6. Nós aprendemos em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne. Não é contra a carne e sangue. Então não é contra o nosso irmão. Eu não estou falando aqui de pessoas. Estou falando de forças espirituais da maldade. Querendo ou não, nós estamos inseridos em uma batalha espiritual, onde nós não devemos ficar alheios, porque a palavra do Senhor em Apocalipse nos diz que Deus vomita a mornidão. E nós temos que escolher, ou nós fazemos parte do exército de Cristo, ou nós fazemos parte das forças malignas que se opõem à vontade de Deus. Porque se nós ficarmos alheios, irmãos, nós corremos grande risco de sermos influenciados por essas forças malignas que se opõem à vontade de Deus. Então hoje o Senhor nos pergunta: em qual parte você luta? Em qual exército você luta? No exército de Deus? Você faz parte do exército de Deus? Ou você faz parte do exército que batalha contra a vontade de Deus? E que com certeza nós venhamos escolher por fazer parte desse exército de Deus, né? Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele já venceu o maligno, né? Ele já venceu o maligno, e é por isso que nós temos condição de vencer todos os dias. Não por nossa própria força, não é que nós não vamos pecar, porque parte do plano de salvação é nós entendermos que nós somos pecadores, que nós precisamos sim do perdão de Deus todos os dias da nossa vida, mas que nós podemos vencer o pecado todos os dias, porque Jesus venceu. Porque Jesus venceu, isso é possível ao homem também viver uma vida de santidade diante de Deus, né? E se eu pecar e cair, você vai se arrepender, vai confessar os seus pecados, vai voltar o seu coração a Deus e vai pedir força para você não cometer aquele mesmo pecado novamente. E é assim que nós devemos comportar. Nós devemos estar na presença de Deus, buscar ao Senhor, meditar na tua palavra, viver uma vida de vigilância e de oração. Nós devemos ter o combustível que nos impulsiona a estar na presença de Deus todos os dias. É viver uma vida de oração, viver uma vida de prática que agrada a Deus e escolher os lugares que nós vamos, escolher as pessoas que andarão conosco, e que fique bem claro que essas escolhas não é sobre desfazer das pessoas. Essas escolhas é para que nós não venhamos ser influenciados por essas forças malignas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu espero que aquilo que na minha pequenez, na minha fragilidade, como ser humano, eu não consegui fazer, que Deus nosso Senhor, através do Espírito Santo, sopre ao seu entendimento e ao meu também entendimento, porque essa palavra é para mim, aquilo que nós devemos aprender acerca da palavra do Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa semana, como alerta. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por essa alerta que Ele deixa para nós nessa semana através da sua palavra. Glória a Deus, aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, te render louvores, te agradecer pelo privilégio de mais uma vez receber instrução através da sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, por nos dar um caminho, Senhor, por deixar para nós passo a passo de como nós vamos nos manter firme na tua presença. Senhor, revela a nós através do teu Espírito Santo lugares que não é para nós estarmos e pessoa que não é para fazer parte, Senhor, da nossa comunhão em nossas mesas, Pai. Nos ensina que nós devemos sim ter a incumbência de pregar a palavra, mas nos ensina também, papai, que nós devemos ter cuidado de não nos deixarmos ser influenciados por pessoas que não querem seguir o que diz a tua palavra. Senhor, nos guarde, guarde a nossa família. Guarde a cada um dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo nessa tarde. E que o Senhor possa nos dar discernimento e sabedoria, Pai. Que nós venhamos dia após dia buscar instrução na tua palavra. Eu entrego, Senhor, esse momento diante de ti e já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Até a próxima segunda-feira, mais um dia de propósito. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.